O que podemos ver é uma promessa para um mundo espiritual, do qual não se tem nenhum vestígio, enquanto esse mesmo Deus provoca o caos neste mundo. Eu lhes pergunto, qual sentido você consegue enxergar nisso? Além disso, o texto de João fala de um sacrifício de morte através de tortura causado pelo próprio Deus, para satisfação dele próprio. Qual a necessidade disso? E qual o benefício isso traria? O que acontece? Havia um princípio de justiça no Antigo Testamento em que o ser humano ele pagava os seus pecados com sua própria vida, né? O salário do pecado é a morte. Então, o pecado do homem, ele exige um sacrifício. Tanto que Jesus Cristo, ele morreu, ele foi sacrificado para que o ser humano, e pelo ser humano, né, para o ser humano, para que ele não fosse... Não entendi. O sacrifício foi entregue a quem? O de Jesus. De Jesus foi entregue a Deus. Tá. O sacrifício de Jesus. Mas Deus não é Jesus? Mas Deus não é então, Jesus? Jesus não é Deus? Então, o que acontece? E agora? Só um minutinho aqui, Bezerra. Só um minutinho. No Antigo Testamento... Bengala Humana, você mandou aqui um superchat, mas com essa foto do seu perfil eu não posso colocar aqui, porque aí até porque não é o perfil que aparece. Entende? Parece então, mais que o perfil aí. Se você quiser que eu mostre aqui, você precisa trocar a foto do perfil. Mas qualquer coisa não tem problema, eu vou só falar aqui, né? Que ele disse assim, nenhum pai escolhe um filho e manda matar o outro, né? Sobre a questão lá da escolha do povo de Israel em detrimento dos outros. Muito obrigado aí, o Bengala. Sim, pode continuar, Bezerra. Pois é, então o que acontece? No Antigo Testamento havia inclusive aí o apedrejamento a quem não obedecesse a Deus, às ordens de Deus, né? A quem não seguia a lei. Por quê? Porque é o que o pecado humano merece. A maldade humana tem em consequência a sua morte. O apedrejamento todo o ser humano merece. Que foi que Deus disse para Adão desde o princípio? Não coma dessa árvore, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Que era uma mentira, né, Bezerra? Ficou provado que não era verdade. Por que não era verdade? Porque naquele dia eles comeram e não morreram. Ficou claro. Inclusive, os próprios Elohim admitem isso, né? Eles viram e falam assim, olha, agora o homem é como nós, conhecendo o bem e o mal. Vamos tirar eles da árvore da vida, porque senão eles vão comer da árvore da vida e vão ser imortais. Tanto que a serpente falou a verdade ali, né? A única coisa que se vocês comerem, vocês vão saber o bem e o mal e vão ser igual a eles. E os deuses depois, né, no caso, porque tem a interpretação lá de ser uma coisa magética, mas os Elohim ali se tratam de um coletivo. Seja qual a crença você tiver desse coletivo. Tá baixo, gente? Tá me ouvindo? É isso aí? O som tá saindo bom aí? O som tá saindo aí, isso aí? Está sim, para mim o som de vocês está bom. Então na historinha lá também podia ser ou a cobra ou um dragão, né? E era quem falou a verdade, não Deus que falou a verdade. No Apocalipse fala que é um dragão, né? O Apocalipse compara a antiga serpente, o dragão vermelho. E esses argumentos que você trouxe, Bezerra, é interessante, assim, dentro da crença, né? Para dentro da crença realmente é cabível. Mas dentro do âmbito racional... Só corrigindo, Glaucio. Ali na questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreram na hora. Não, eles não morrem. Não morrem na hora. Eles não morreram na hora, não. Não morreram na hora, não. Morreu ninguém. É por isso que eu te corrigi, porque o texto é bem claro. Eles não morrem e Deus admite. Vai morrer espiritualmente, vai dizer. Exatamente. Isso não está escrito no texto. Não está escrito no texto. Eu não posso ir por uma linha de mentira, de criar uma abstração e jogar no texto, porque eu acho bacana. Porque isso é uma heresia, né? O texto, não, mas não se trata de uma abstração. A gente tem que pegar o texto que está lá. É uma ilustração bacana, você pode acreditar no que você quiser. Eu estou falando do texto. Eu não posso adivinhar porque eu não sou o professor Xavier,
Eu não vou conseguir ler Eu tô falando do texto também. Entendeu? Até porque não existe um Deus. Ele não vai falar uma interpretação essa, ele vai dar só o texto. Se ele existisse, inclusive, a galera fala que é o texto. Entendeu? Se ele existisse, é o texto dele que eu tenho que basear. Então não dá para eu ir nessa linha assim, não, eu acho bacana fazer um freestyle aqui da Bíblia. Não rola. O que está no texto é isso. Então, falar que vai me corrigir inventando história não dá, beleza? Não é inventando história. A Bíblia é coerente. Os frutos da morte é o quê? Existe o fruto do Espírito, que é vida, que é amor, que é paz, longanimidade, e os frutos da morte, que é a injustiça, que é a maldade, que é a ira, que são os parte. Então, a ira, a maldade não está nessa parte. Mas como eu mencionei aqui, ó, o tal mundo espiritual, o que envolve isso aí, a gente não tem nem sequer um vestígio disso aí. Pois é. Então, dizer que eles morreram espiritualmente imediatamente. Não é um argumento válido. Eles morreram imediatamente. Espiritualmente foi imediato. Onde está escrito lá que nem existe isso aí. É porque onde na Bíblia lá naquela época. Qual foi essa onde está na Bíblia? Porque eu não quero heresia nessa porra. Eu quero a palavra de Deus, caralho. Eu sou de Deus pra caralho nessa porra. Desculpa a palavra. Eu quero na Bíblia. Eu quero na palavra de Deus. Onde que tá que ele morreu? A imaginação é diferente. Glória a Deus, caralho. Morreu Glória a Deus. Olha, o entendimento de espírito, no Primeiro Testamento, é diferente desse entendimento de espírito que vocês têm aí no Novo Testamento. Inclusive dos próprios escritores do Novo Testamento. É diferente. Por quê? Porque você vê, por exemplo, naquela visão de... Acho que é Eliseu, né? Que ele vai para o Vale de Ossos. Ou é Elias? Acho que é Elias, né? Que vai no Vale de Ossos. Não, é Ezequiel. Ezequiel, né? Pronto. Que aí ele profetiza para os ossos, e aí ele diz que nos ossos acumulou veias, carne, sangue, mas ainda não havia neles vida, porque o Espírito ainda não estava com eles. Então, ele diz assim, profetiza também ao Espírito, e ele profetizou e o Espírito entrou neles, e eles tornaram-se almas viventes, né, seres viventes, assim como lá no negócio da construção dos bonecos de barro, né, do Adão e da Eva, e depois da costela e papapá. O tal do Espírito é a vida. Então, se eles continuavam vivos, eles não morreram espiritualmente. Eles continuavam vivos, porque eles só morrem espiritualmente quando realmente morrem, na nossa visão. Tipo, quando eu morro, quando você morre, aí é que é a morte espiritual no conceito do judaísmo. Dentro, né, do Primeiro Testamento da Bíblia. Também não eu não estou indo pela cabeça de judeu, tem doido aí para tudo. Mas eu estou falando aqui dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. O Espírito é isso, é a vida. E não algo imaginário, assim, tal. Eu estou tratando aqui a questão do espírito como uma questão moral, né? Uma questão ética, uma questão da harmonia, da justiça de Deus com o homem. Né? Então, foi exatamente isso que o homem perdeu. Né? Houve ali relativamente uma separação ali do espírito do homem em relação a Deus. Né? Houve ali uma distorção, né? Porque a partir daquele momento, as ações humanas não seriam em conformidade com a vontade de Deus. Então, é nesse sentido que eu estou usando aí espírito. Mas eu peço desculpas aí ao Glauco, porque não foi realmente aí uma correção, na verdade. Tu tá fazendo uma interpretação. Ok, eu respeito. Não estou te corrigindo. É viável, a tua explicação é perfeitamente viável. Inclusive, a maioria acha que ali se trata de uma morte física. Eu nunca interpretei aquilo, desde que quando eu li, eu não estou sendo desonesto, desde quando eu li a primeira vez a Bíblia, eu nunca interpretei que aquela morte ali se tratava de uma morte física. Eu nunca pensei assim. Mas isso aí que você está falando, Bezerra, sobre a questão do Jardim do Éden e tal, que você está supondo, né, que ele perdeu ali um contato com Deus, com essa tal morte espiritual que você quer dizer aí. Mas não perderam, né? Porque depois dali, Deus se comunicou com várias pessoas, ele até apareceu praticamente de corpo presente, teve briga com seres humanos e tudo mais. Mas se você quer ir por esse lado aí, você tem que aceitar também que isso foi causado intencionalmente pelo próprio Javé. Porque sendo ele Deus e sábio,
ele sabia do resultado da sua armadilha. Nenhum caçador monta uma armadilha para o animal sabendo que o animal não vai cair. Ele só monta a armadilha porque sabe que vai cair. E a árvore do Jardim do Éden foi uma armadilha para Adão e Eva. O fato de Deus saber, Deus sempre sabe. O fato de Deus saber não obriga ele a agir, não. Não o obriga a interferir na liberdade humana. Isso daí não obriga Deus. E Deus não pode ser acusado de injustiça. Só porque ele dá liberdade ao homem de agir conforme ele quer. Não, ele pode. Essa tese aí... O parâmetro da justiça que você coloca... foi injusto, completamente injusto. O Bezerra e Glaucio. A justiça, ele é histórico. Foi injusto porque... Esse intervalozinho, dá uma boa noite para todos vocês, que eu acabei não tendo a oportunidade aqui, até muitos já falaram. Boa noite, Roque, boa noite, Glaucio. Boa noite, é isso aí. Boa noite, Desmascarou, e boa noite... Eu entrei só para mostrar o versículo Efésios 2:1, que é o que rapaz, beleza. Bezerra estava falando sobre a morte espiritual, né? Então, Efésios 2:1 é que fica claro. Leia aí Efésios 2:1 aí. Só tem que isso aí já é uma interpretação nova, né? Não é... Isso aí já é corrigindo um erro lá atrás, eles colocam lá na frente para justificar. Não, até que foi dito atrás. Não, até que Paulo está falando de uma outra coisa, mas ele deixa claro que a morte espiritual ela é decorrente do pecado, considerando que o que Adão ali fez foi pecado, consequência. Isso aí não condiz com o entendimento dos antigos escritores, porque dentro do Antigo Testamento, como eu acabei de mencionar aqui, espírito não é essa imaginação aí que os escritores do Novo Testamento colocam, não. O espírito é a vida. Se alguém morre espiritualmente, ele realmente morre e a carne apodrece. Adão e Eva, eles morreram porque futuramente não... Perdão. Pode falar. Só comentar aqui outra coisa. O Efésios ele é muito amplo com relação às falhas. Ele não fala só do pecado original, ele fala da questão de outros pecados homens... também, Sim. Falhas em geral. Sim, então, Sim, e aí pode ser N coisas. E aí ele fala que dessa forma uma verificação e tal. Então, assim... Há outras passagens muito mais próximas, né? Que vai ser atribuído nas cartas de Paulo que vão colocar, né? Porque ele coloca que assim era uma relação de desobediência em Efésios. E aí Jesus ressuscita para trazer os lugares celestiais, né? Pelo que eu estou lembrando do texto, não tem que pegar o texto. Mas ele faz uma comparação da ressurreição de Cristo como fosse a ressurreição que há de ter para com os homens. Agora, ele fala da questão da desobediência, porque é os potestades dos príncipes desse mundo. E aí tem aquele debate enorme, que é um debate bastante importante, que eu estou pegando mais agora com o pessoal aqui da Flaviana, o pessoal desse círculo aqui que eu tive o prazer de conhecer no final do ano passado, que é se essa relação de príncipes desse mundo, as potestades do ar, os espíritos e tal, não são o grupo judeu, né? Se não é um antissemitismo ali que estava intrínseco a esses textos. Eu ainda nem sei, mas eu comecei a pensar que talvez seja também. Porque o que essas cartas, especialmente esse episódio fala, esse capítulo fala, ele fala justamente da ressurreição, de se separar da desobediência. Ele não faz referência direta a passagens em outras cartas que fazem referências diretas ao Éden. Aí poderia até ser melhor utilizada para essa apologia, vamos dizer assim, vou usar o termo que vocês usam. Eu nunca usei esse termo porque eu era da congregação, não tinha esses rolês tão profundos com relação ao estudo bíblico, né? Da congregação cristã, né? Então eles até repudiam isso. Mas o que essa passagem tem um texto mais próximo, é o de que por causa de um homem a morte veio ao mundo. Isso, essa passagem aí, essa aí teria mais proximidade, sim.